10 mil vezes melhor do que 23. Entendeu? Porque a gente sofre, a gente passa, a gente aprende, é sofrendo e apanhando. Aí a gente levanta, a gente cai, mas a gente se afirma de novo com o Senhor Jesus. Que Ele jamais abandona ninguém. Porque se Ele jamais me abandonou nos momentos de motivos que eu tive na minha vida, no mundo, sozinha, sem ninguém, pelo que eu passei, Ele nunca me abandonou. E jamais irá me abandonar. Eu tenho certeza que até o meu último dia de vida, Jesus não me abandona. Se Ele nos chamou, foi para fazer algo grande, e Ele vai nos escolher o que Ele quer. A gente tem só que ouvir e obedecer. Então eu agradeço muito pelo ano que passou, ao meu Deus e ao meu Pai, porque eu só tenho Ele como Pai, como Senhor, como família, como mãe. Para mim Ele é meu tudo, é meu ouro, é o meu tesouro. É tudo que eu tenho na minha vida é o Senhor Jesus. Porque outras coisas não me levam a ver nem enxergar nada. Porque eu creio que a minha visão está na frente do Senhor. Então só Ele nos sustenta. Se a gente confiar e a gente seguir com Ele, no caminho dele, a gente está no caminho certo, Jesus. Gente, a gente não tem para onde correr, porque só Jesus mesmo. Porque não tem outra solução. Porque a nossa vida é o fósforo, mas para Ele vale tudo. Eu tenho uma coisa dentro de mim, mais preciosa que Deus me deu, a minha vida e a minha saúde. Eu não troco ela por nada, nem troco o meu Jesus por ninguém. Pode ser nem pai, nem mãe, que aparecer, nem parente, vai fazer eu desistir do meu Jesus. Jamais. Esses anos todos que eu conheço Ele, jamais ninguém fez com que eu deixasse faltar a casa dele. Eu posso faltar tudo, mas não na casa do meu Senhor. Que eu não posso abandonar meu Pai de maneira alguma, porque quando eu precisei, Ele que me abraçou, Ele que me socorreu, Ele que me ajudou e que me deu força. Eu não posso largar meu Pai, gente, de maneira nenhuma. Eu não quero saber o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem comigo. Deixa lá, Deus toma conta. Cada um sabe de si e Deus sabe de tudo. Eu só sei dizer, Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor me deu. As minhas palavras são poucas para te dizer, mas eu sei dizer uma coisa para ti: te amo, te adoro, te quero. Tu és a razão do meu viver na minha vida. Muito obrigada, meu Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal. Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida da Dona Maria, né, pessoal? Deus é tremendo, não só na dela, mas de todos nós, amém, pessoal? Quando nós confiamos no Senhor, quando o amamos de todo o coração, né? Eu tenho também o mesmo projeto, pessoal, mesmo propósito. O meu Senhor é tudo para mim, é tudo que eu tenho de mais precioso é o Senhor Jesus. Tudo que eu tenho de mais precioso é Ele. Ele está acima de tudo. Quando vem alguma coisa, o inimigo tenta colocar alguma coisa que vem desagradar o meu Deus, eu falo, mas isso vai desagradar o meu Senhor, eu prefiro agradar a Ele. Eu prefiro agradar o meu Deus, né? Ainda que seja tuas vontades, deixa as tuas vontades de lado e faça a vontade de quem? A vontade de Deus, pessoal. Porque você vai sentir a presença de Deus tão grande quando você deixa de fazer o mal, quando você rejeita o mal. Parece que Ele te abraça, você sente a presença dele te envolvendo completamente. Quando você decide a deixar o mal, quando você decide a dizer não para o erro, para o pecado, tu sente Ele te abraçando, como Ele diz, poxa, você me ama realmente. É verdade, Ele te ama, né? Porque Ele diz que aquele que me ama é o que tem os mandamentos dele e os guarda. É ou não é? Esse é amado por Ele e amado pelo Pai. E Ele diz, e eu me manifestarei a Ele. Se manifesta essa pessoa, o Senhor Jesus. Quando você guarda a palavra, quando você olha a palavra, peraí, isso aqui que eu vou fazer está de acordo com a palavra ou está transgredindo a palavra do Senhor? Está transgredindo, vai transgredir, então não é comigo. Eu quero obedecer, é a palavra, para que eu declare. Toda vez que você vive a palavra, que você dá ouvido à palavra de Deus, você declara o teu amor para Jesus. Não é falar de boca para fora, não. Ele diz assim, que esse povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque a palavra não está no coração. Porque o Davi, ele diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você vigia, quando você presta atenção na palavra, a palavra fica dentro do teu coração. Quando você recebe a palavra, você guarda no teu coração.
Então, quando você se depara com a situação, que essa situação, se você praticar aquela ação, você sabe que vai desagradar a Deus, você fala, não, está repreendido em nome de Jesus. Então você vai dar ouvido à palavra, você vai viver a palavra. E quando você faz isso, você está declarando o teu amor para Jesus, não de boca, mas com atitude, amém? Com atitude, com obras. E Jesus falou assim, olha, eu vos escolhi para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto glorifique o Pai que está no céu. É isso. É isso, glorificar a Deus. É toda vez que nós rejeitamos o mal, nós estamos glorificando a quem? Glorificando a Deus. Toda vez que você diz não para aquilo que é o contrário à vontade de Deus, você está glorificando a Ele e provando que você o ama de todo o seu coração. Amém, pessoal? Glória a Deus, pessoal. É assim que vive a palavra. É quando você deixa de lado aquilo que desagrada a Deus e faz aquilo que agrada o Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Amém? Glória a Deus. E você que está em casa, meu boa noite. Que Deus verdadeiramente tenha te dado uma excelente entrada de ano novo 2024. Nós estamos aqui, graças a Deus, não é? E você que vai acompanhar conosco a palavra, eu creio que será uma palavra que vai abençoar muitíssimo a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família. E você que ama as coisas de Deus, você que ajuda, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: aquele que não ajunta, espalha. É ou não é? Aquele que não ajunta, espalha, né? Hoje em dia nós vemos muita gente querendo espalhar, querendo atrapalhar a obra de Deus, né? Para tentar, eu acho que é para tentar prejudicar as pessoas. São aquelas pessoas que elas não são salvas. Jesus disse, eles nem entram no reino de Deus e querem impedir aqueles que estão querendo entrar. Essas pessoas, elas pagarão caro por isso. Elas prestarão grande diante de Deus, vão prestar conta diante de Deus, as pessoas. A palavra de Deus diz: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Ai daquele, é melhor que amarrasse uma pedra de morte e lançasse no mar. Cuidado você que tem usado a palavra de Deus, as coisas de Deus, para tentar denegrir a obra do Senhor, para tentar denegrir as pessoas que estão pregando o Evangelho com seriedade. Você não pode generalizar. Tem pessoas que não prestam? Claro que tem pessoas que não prestam. Mas também você não pode generalizar as coisas, porque nós estamos aqui trabalhando seriamente para que o reino de Deus venha crescer e pessoas sejam salvas, venham ser acrescentadas no reino do Senhor. E você que está comigo, você que concorda com a vontade de Deus de salvar a humanidade, com o amor de Deus, que acredita no amor de Deus em salvar o ser humano, você compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com toda a sua parentela, tá bom? Porque através deles ouvir essa palavra de hoje, eles poderão ser alcançados, dar ouvido à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e se aproximar do Senhor, para poder serem salvos e terem a vida eterna no poderoso nome de Jesus, tá bom? Então você que está em casa, é um prazer muito grande. Eu peço que Deus te abençoe, a você e tua casa, no decorrer de todos esses anos que virão, né, pela frente, em nome de Jesus. Você pega a sua Bíblia, que vai acompanhar conosco, e abra no livro de Neemias, no capítulo 4, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Neemias, pessoal. Neemias. Você sabe onde que fica Neemias? Isso, é isso aí, dona Maria. Lá no Antigo Testamento, pessoal. Neemias capítulo 4. Achou? Capítulo 4. Tá? Você vai já depois de Crônicas, né? Aí tem Esdras, né? Crônicas, depois de 2 Crônicas vem Esdras, depois é Neemias. Capítulo 4, amém?
O que nós vamos falar hoje, pessoal? É um assunto, pessoal, sério. Por quê? Porque Deus, ele fala na palavra dele que às vezes as pessoas querem que ele faça todo o seu trabalho. Deus fala isso. Então isso quer dizer o quê? Que nós temos que fazer o quê? A nossa parte. A nossa parte, né? E Deus, nós temos essa percepção, pessoal, esse entendimento de que quando Deus nos liberta, Ele nos liberta, quando Ele nos salva, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa história e nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos mover. Tem coisas que só nós podemos fazer, que Deus, ele não vai fazer. Deus, ele não é Deus do possível. O possível é para os homens, é ou não é? O possível é para os homens. Deus, ele vai agir em nosso favor quando chegar o impossível para nós. O impossível, quando a barreira chegar, que você olhar, daqui não tem como mais, só Deus mesmo, só um milagre. É onde Deus vai agir, o Todo-Poderoso. Amém? Eu queria falar uma coisa para você. Essa palavra Deus, isso não cai bem. É porque essa palavra nem existe no hebraico, não existe essa palavra Deus. Isso é uma tradução para o português. Na realidade, a palavra que se refere a Deus, que foi traduzida é Elohim. Elohim, vocês sabiam o que quer dizer? Deuses. Deuses. Você sabia que essa palavra ela é aplicada para homens também? Ela é aplicada para juízes. Por isso que o nome dele, para poder se diferenciar desses negócios de deuses e Deus, é o tetagrama. É o tetagrama. Né? Que os judeus dizem que já se perdeu, mas não se perdeu nada. Eles que não querem, eles ficaram com medo de pronunciar, porque é o nome sagrado de Deus. E eles com medo que fosse profanado pelos gentios, eles só pronunciavam só no templo e na sinagoga, às vezes anualmente, se eu não me engano, o sumo sacerdote pronunciava. E eles não falavam o nome do Senhor, né? Que também não é Jeová, como as pessoas falam, como tem na tradução da nossa Bíblia, né? Fala que é Jeová. Primeiro que o J nem existia na época. J veio existir depois de Jesus, que veio existir. Não é? Então, pessoal, quando fala deuses quer dizer poderosos. Essa palavra deuses, Elohim, quer dizer poderosos. Você viu que Jesus uma vez falou assim, e está escrito assim, não disse eu, vós sois deuses? São poderosos. São poderosos. Entendeu? Então essa palavra que está lá em Gênesis, né? E está lá no hebraico, né? Que é os primeiro versículo lá, fala que Deus, né? Que diz assim, Bereshit bara Elohim. Né? No princípio criou Deus, né? Bereshit bara Elohim, em hebraico diz. Aí eles usaram esse Elohim. Mas os hebreus eles falam Elohim. Então fica isso, mas o significado é poderosos. Mas só que quando Deus ele se manifestou a Abraão, ele não disse que era poderosos, ele disse que eu sou o Senhor que poderia ser Eloá, todo-poderoso. Eloá está no singular, não está no plural. Mas eles tinham essa noção de os deuses. Muitas nações, quando iam lutar com Israel, falavam assim, e os deuses deles são deuses de montanha. Já viu isso? Já leu sobre isso? São deuses dos montes, por isso nós não vencemos. Agora nós vamos para os fados. Eles tinham essa noção que realmente quer dizer poderosos. Então eles confundiam como muitos deuses. Só que nós temos o conhecimento que são três o quê? Três pessoas em um único ser, em um único poder.
eles são três pessoas em uma única unidade, uma unidade que nós chamamos de Deus, né? Chamamos de Deus, né? Realmente são poderosos, tanto o Pai, o Filho como o Espírito Santo, eles são o quê? Poderosos, mas eles são, é um Deus o quê? Todo poderoso, amém? O Senhor Deus todo poderoso. Isso aí é para que você vai ver na Bíblia, às vezes você vai se deparar um dia e falar assim, ué, não disse Deus, vós sois deuses? É assim, vós sois Elohim, sois poderosos, Elohim, tá? Então aqui, pessoal, como nós estávamos falando, Deus ele muda a história daqueles que ele salva, que ele liberta. Ele tem uma história, mas para você mudar, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que crer em Deus e você vai ter que enfrentar os inimigos também, que surgirão, que querem ver você escravizado, não querem ver você construir tua casa, não querem ver você construir tua família, querem destruir tua casa, querem destruir os teus sonhos, querem destruir teus projetos, inimigo. E você tem que contar com a presença de Deus, seguir em frente para realizar os teus sonhos. Amém? Todos nós. Olha o que está escrito: a defesa contra os adversários. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa, derrubará o seu muro de pedra. Olha a afronta dos inimigos. Até as pessoas, quando você se converte, falam assim: peraí, agora está a igreja, pensa que vai enricar, pensa que vai... Era cachaceiro, era não sei o que, mentiroso, farriava. Agora pensa que vai tudo mudar assim, para tentar o que? Nos afrontar. Eu quero só ver, daqui a pouco tá pior. As pessoas falam isso, pessoal. As pessoas falam isso para tentar nos desanimar. Quando vê que você está vencendo, a pessoa torce para que você caia. O ser humano é um ser humano invejoso, é um bicho invejoso. Quando vê você prosperando, quando vê que as coisas estão dando bem para você, eles torcem que você o quê? Caia. Olha eles aqui. Acaso vão vencer? Acaso sacrificarão? Porque eles estavam edificando o muro e iriam restaurar o templo para adorar a Deus. Então o diabo, ele não quer nem que você restaure os muros para que você não tenha proteção, e nem que você tenha um lugar para você adorar a Deus. Satanás, ele não quer isso. Ele não quer isso, ele torce pela derrota do povo de Deus, Satanás. Sempre foi assim. Mas aí, a pessoa, quando ela foi liberta, porque aqui eles tinham sido libertos, eles estavam voltando para Jerusalém, para a terra deles, para reconstruir a cidade que tinha sido destruída, queimado tudo. O templo tinha sido queimado, os muros tinham sido derrubados, e eles estavam voltando do cativeiro para quê? Para poder reconstruir tudo, ou seja, recomeçar. E muitos ali nem eram nascidos, nem conheciam o que era aquilo ali. Saíram de lá junto com Neemias e vieram. Para reconstruir a terra, né, que foi destruída várias vezes. A terra de Israel, o templo foi destruído várias vezes. O templo de Salomão, depois o segundo templo, esse templo também foi destruído, que era o templo de Zerubabel, esse templo aqui, tá? Esse aqui era o segundo templo que eles iam começar a reconstruir, porque o templo de Salomão tinha sido destruído, não é? Então eles estavam ali, o pessoal com o Neemias tinha achado graça diante do rei, não é? Para poder voltar e reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém.
e já encontrou, nem começar a obra direita, já tinham encontrado pessoas para criticar e para o quê? E para desanimar. Tem pessoas, às vezes tem pessoas que elas existem para tentar o quê? Como a gente falou aqui, e pessoas que elas nem são salvas e elas impedem com que os outros o quê? Sejam salvos, né? Tem pessoas que elas estão agora nas redes sociais, pessoal, elas pessoas que nem evangélicas não são, ex-pastores magoados. Você olha na cara da pessoa, é uma cara triste, uma cara amargurada, sabe? As labaredas do inferno já estão nas canelas dele já. Ele abandonou a obra, não pecou, roubou, né? Pecou, roubou, se prostituiu lá e saiu da obra, foi arrancado e depois fica chorumingando, querendo condenar aqueles que continuam. Isso é que é triste, pessoal. Isso é que é triste. Entendeu? Então quando eles saem, geralmente eles saem o quê? Revoltados. Aí eles começam a querer denegrir a obra de Deus e se revoltam contra o Evangelho. É o próprio Satanás, o próprio espírito de Satanás que entra neles, para eles fazerem isso, né? Ou seja, eles não valorizaram, eles saíram do meio de nós, que é o próprio anticristo, né, irmão? O espírito do anticristo sai do nosso meio e depois começam a criticar a obra de Deus para tentar o quê? Para tentar destruir a fé daqueles que estão buscando a Deus, pessoal. É isso que eles estão fazendo. E surgirão muitos falsos profetas, é ou não é? Então essas pessoas você não tem que dar ouvido. Quando essas pessoas começarem a falar besteira, são loucos, pessoal. Loucos que já tiveram as suas mentes cauterizadas e hoje em dia vivem a serviço de Satanás para tentar prejudicar a igreja, para tentar fazer os filhos de Deus tropeçarem. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas nessas redes sociais. Tá bom, pessoal? Cuidado. Muito cuidado, vigia. Tá? Como esses aqui estavam fazendo aqui, ó, tentando prejudicar o povo, para não ir em frente. No versículo 4 diz assim, olha: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio. Você sabe o que é opróbrio? Opróbrio é vergonha. Opróbrio é vergonha. Tá? Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Olha só, porque estão atrapalhando aqueles que estão edificando, pessoal, trabalhando para ter a vida mudada, a vida transformada, para ter o seu lugar, ter sua pátria, ter sua casa, ter um lugar de adoração a Deus. E esses endemoniados aqui estavam tentando o quê? Impedir, desdenhando, desfazendo da obra do povo de Deus. E é isso que as pessoas fazem. Tentam desdenhar, tentam desfazer. Nós estamos fazendo bem e eles tentam nos desanimar para que venhamos, para que as pessoas não sejam salvas. Esse é o intuito de Satanás, tá? Então ele disse assim, olha: assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O crente, quando ele quer mudança, ele tem o que? Que trabalhar. Trabalhar, nós temos que trabalhar. Ele disse mais o que? Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os astoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobre modo o quê? Irado, meu irmão. O diabo, quando vê que você está avançando, o diabo, quando vê que você é uma pessoa que está edificando a tua vida em quem? Que Cristo está edificando o quê? A tua vida nele, porque é ele quem edifica a igreja dele. É ou não é nele mesmo, né?
Não é Ele quem nos edifica? Que edifica a sua casa em Cristo. Não somos nós que edificamos em Cristo Jesus? Somos edificados em Cristo. O Satanás, quando começa isso a acontecer, ele fica o quê? Irado, quando ele sabe que você está sendo edificado em Cristo Jesus. Você está trabalhando para glorificar a Deus, para servir a Deus, para viver a presença de Deus, para ser a casa de quem? A casa de Deus. O diabo fica irado, o Satanás fica irado, né? Então ele diz aqui, não é? No versículo... Oi? Ficaram sob modos irados. Agora diz o versículo 8: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha só, não é o que nós falamos? Eles se juntam para tentar suscitar confusão à igreja. Eles se unem, esses endemoniados. Você entendeu? E suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de quê? E de noite. Nós temos que orar, mas nós temos também o quê? Que vigiar e orar. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha só o que o diabo faz. O Satanás, ele não para. Quando eles chegaram para edificar, eles começaram a desenhar. Depois que eles começaram a edificar o muro, fechar, eles falaram: olha, agora nós vamos suscitar contenda entre eles. E eles falaram no ouvido de Judá, e a tribo de Judá deu ouvido, e não queriam mais o quê? Falando que estavam cansados. Aí ele falou assim: nós vamos entrar no meio deles e vamos matá-los. O diabo, ele não quer só nos prejudicar, ele quer ver também o que? A nossa morte, a nossa destruição. Ele não quer só cessar aquilo que nós estamos edificando, que é uma vida na presença de Deus. Ele quer destruir e nos matar, Satanás. E ele falou: nós vamos entrar lá no meio dele, nós vamos matar. Porque eles tinham edificado o muro e estavam ali se organizando como povo de quem? Como o povo de Deus. Tá? Meu Deus do céu, olha só. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Os corajosos são aqueles que lutam pelos seus. Amém, pessoal? Que não vão permitir com que a sua família seja destruída. É por isso que nós estamos aonde? Que nós estamos aqui lutando. É por isso que a terça-feira no nosso ministério nós reservamos a terça-feira para lutarmos contra o inimigo que tenta destruir o quê? A nossa casa, a nossa família. A nossa casa, a nossa família.
O Neemias foi lá e falou assim: olha, estejam armados com espadas, mas a nossa arma é o quê? A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. A nossa arma hoje em dia é a palavra de quem? É a palavra de Deus, a oração. E o poder de Deus nos garante o quê? A vitória final. O Neemias chegou lá e falou assim: vamos ficar com a tua espada aqui e não temam, hein? Não tema, lembre-se do nosso Deus, que Ele é temível. Ele é grande e temível. Ele é grande e temível. A pessoa, para lutar, ele tem que ter esse conhecimento de Deus, essa certeza de que Deus é grande e temível, que o inimigo teme a Deus e nos teme também. É ou não é? Então Neemias falou isso, olha, né? E pois é temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava o quê? A arma, a espada. Nós estamos lutando, mas nós nunca temos que esquecer que nós temos uma arma que está sempre com quem? Sempre conosco, que é a palavra de Deus. Nunca esqueça da palavra de Deus. Você pode não andar com ela na mão como estava aqui, mas você pode guardar ela onde? No seu coração, para que onde você estiver, essa palavra esteja aqui. Leia sempre a palavra de Deus. Esteja sempre com a palavra de Deus no seu coração, guardada no seu coração, pessoal. Que você vai estar sempre o quê? Armado. Armado contra o mal, contra os inimigos. Contra os inimigos da sua vida, contra os inimigos da sua casa, contra os inimigos da tua família. Porque eles aqui estavam trabalhando com a mão, e com a outra o quê? Com a outra estava com a espada. Mostrando que nós temos que trabalhar, mas nós temos que estar armado com a palavra de quem? De Deus, pessoal. No seu trabalho, você está trabalhando, até o teu trabalho secular mesmo, você está trabalhando, esteja sempre de acordo com a palavra de Deus, fortalecido com a palavra do Senhor. Amém? Ele diz mais assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, né? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltados todos nós ao muro, a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços, né? Nós já lemos isso aqui, não é? É o versículo 18 agora. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que estava. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi, até conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o raiar das estrelas, até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Talvez por isso que tem um crente hoje em dia que gosta de botar a Bíblia na travesseira da cama. Às vezes o crente gosta de botar no criado mudo lá, né? Não tem? Todo mundo não costuma deixar na cabeceira da cama a Bíblia? Quem sabe se não vem disso aqui?
E cada um dormia com a sua espada, o quê? Com a sua arma, o quê? Do lado. Isso faz sentido para nós, pessoal. Aqui está mostrando que nós temos que andar sempre o quê? Sempre armados. A nossa arma de guerra é a palavra do Senhor. A nossa arma de guerra. E temos, pessoal, que onde começamos a edificação da nossa vida, onde começamos a lutar pela nossa casa, pela nossa família, nós temos que dar continuidade. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar Satanás afrontando nossa casa para sempre. Ele pode até afrontar, mas que ele não pode impedir a obra de Deus na nossa vida, na nossa família. Ele não vai impedir a nossa vitória. Ele não vai impedir com que a nossa casa seja edificada, porque nós estamos aqui trabalhando para quê? Para isso. Nós estamos trabalhando para isso. Nós queremos que a nossa casa seja edificada, que os muros da nossa casa sejam edificados, com a proteção de Deus, e que a nossa família encontre a casa de Deus para adorar o Senhor. E não vamos temer a ameaça do inimigo. Não vamos cessar o nosso trabalho. Não vamos cessar a obra de Deus. Não vamos deixar de buscar. Não vamos deixar de clamar. Não vamos deixar de lutar pela nossa família, de proteger, como o Neemias disse assim. E cada um proteja a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa, teu esposo. Aqui ele falou: vocês, os guerreiros, é vocês que vão proteger. Então você está aqui porque você é uma pessoa o quê? Uma pessoa guerreira, pessoal. Da tua casa você não ficou de braços cruzados, vendo a destruição, vendo Satanás afrontar a tua casa, tentar destruir tua casa. Você se levantou e disse: espera aí, aqui não. Aqui vai se levantar um homem, aqui vai se levantar uma mulher de Deus para lutar, porque eu acredito que pode ser mudada essa situação. Não importa o tamanho, não importa as afrontas do inimigo, o nosso Deus é poderoso e temível e vai nos dar a vitória. Amém? Essa pessoa, ela se levanta, ela começa a edificar, meu amigo, e não vai se importar com a afronta de Satanás, com o desdenho de Satanás, com a ameaça de Satanás. Nós não vamos nos deixar levar por isso. Nós vamos em frente. Deus nos escolheu, Deus nos tirou da nossa família, talvez o menor da nossa família, para poder nos capacitar e nos colocar de frente. Você vai estar lá de frente para interceder e proteger tua casa. E você protege, você clama, você jejuma, você ora, você chora, você pede a Deus, você repreende o diabo, você abençoa a tua casa. E você diz: aqui não vai haver destruição não. Eu não vou desanimar. Pode até falar, tentar me desanimar, mas eu não vou desanimar. Eu vou seguir em frente. E eles, pessoal, Neemias, aqueles inimigos que ameaçaram, que até tentaram matá-los, eles não conseguiram, pessoal. Porque Deus fez os planos deles ser o quê? Frustrados. Os planos de Satanás são frustrados, mas os planos do Senhor jamais o quê? Jamais serão. A Bíblia é categórica em afirmar, porque os planos do Senhor não podem ser o quê? Não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O plano dos homens é frustrado, o plano de Satanás é frustrado, o plano dos espíritos imundos são frustrados, mas o plano de Deus não é frustrado. E Ele tem um plano em nossa vida, e esse plano vai dar continuidade, e nós vamos fazer a nossa parte, e Deus certamente concretizará a sua obra em nossa casa, em nossa família. E porque estamos aqui lutando, nós estamos protegendo, guardando a nossa casa, livrando a nossa casa, e o nosso Deus é poderoso e temível para nos dar a vitória. Amém, pessoal? Glória a Deus, pessoal. É só quem é guerreiro, é só quem confia que obtém essa vitória, que continua trabalhando, que não deixa se parar por nada. Não é por palavrinha de derrota, não é por palavrinha de desânimo que vai tentar desanimar, não. Você vai continuar. Pega a tua arma, a palavra de Deus contigo, e o quê? Vamos embora. Vamos em frente. E nós aqui somos os construtores, nós aqui, ó. Nós que estamos aqui, nós somos os construtores.
Nós que estamos aqui fomos os escolhidos para proteger nossa casa, para nos colocar de frente. Senhor, conta comigo. Nós que acreditamos que o nosso Deus é poderoso, todo poderoso, e que Ele é temível. E se nós confiarmos, continuarmos acreditando assim, a vitória com certeza será manifestada completamente em nossa casa e nossa família, no poderoso nome de Jesus. Amém? Faça que Neemias, faça como estes que Neemias escalou e botou lá, vocês é que vão defender. Jesus te escolheu para isso, nos escolheu para isso. Nós fomos escolhidos para lutar pela nossa casa, pela nossa família, pessoal. A palavra do Senhor diz que aquele que não ama os seus é pior do que o quê? Pior do que o incrédulo. E quantos crentes tem, pessoal, que estão dormindo e que não se preocupam com a sua casa, com a sua família, que não se colocam de frente? Eu vou clamar pela minha família. Quantos pais de família, quantas mães de família passa dia, passa noite e não dobram os joelhos para clamar pelo filho, para defender, pedir a Deus para proteger? Porque o pai, a mãe, são os principais que Deus escolheu para lutar pela sua família, para defender sua casa. O pai e o filho. O pai e a mãe foi quem Deus escolheu para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Né? Ah, mas porque tem muitos que se desviam? Porque eles escolhem se desviar. Deus manda ensinar. O nosso dever é ensinar. Se eles quiserem se desviar, é problema de quem? É problema dele, não é problema nem do pai nem da mãe se ele se desviou. Nem do pai nem da mãe se um filho se desvia do caminho do Senhor. Não é culpa do pai, não. O pai está andando na presença de Deus, a mãe está andando na presença de Deus. Se o filho se desviar, é problema dele. É ou não é? Problema dele, problema dela. Nós temos que continuar o quê? Firmes, como cabeça de nossa família, como cabeça de nossa casa, no poderoso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos, porque nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós já estamos com a palavra, nós já estamos com nossa arma, e nós vamos orar para que Deus venha verdadeiramente frustrar os planos do nosso inimigo, dos nossos inimigos, demônios, espíritos imundos que tentam destruir a família, a casa, o casamento, a vida da família. Pai poderoso, Pai santo, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos de frente, meu Pai, da nossa casa, de nossa família, meu Deus, em Teu nome, Jesus, confiando que Tu és um Deus todo-poderoso e um Deus temível. E, meu Deus, armados com Tua palavra, Pai, em nosso coração, porque o Senhor nos escolheu, meu Deus, nos escolheu para estarmos em frente, meu Deus, clamando e protegendo a nossa casa, protegendo, meu Deus, o nosso cônjuge, Senhor, protegendo, meu Deus, os nossos filhos, protegendo a nossa parentela, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, e nós não aceitamos o inimigo, meu Deus, tentando destruir a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela. No poderoso nome de Jesus, nós repreendemos, meu Deus, todo o mal, repreendemos, meu Deus, toda investida satânica, toda palavra de derrota, de fracasso seja destruída, toda doença, meu Deus, toda enfermidade enviada por Satanás, pelos espíritos doentes de enfermidade, para tentar, meu Deus, adoecer nossa casa, nossos filhos, nossa família, seja repreendido toda doença, toda enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus. Seja repreendido todo mal financeiro. Sim, meu Deus, todo mal financeiro seja repreendido, meu Pai. Ah, meu Deus, esses demônios que tentam impedir o avanço dessa pessoa, esses demônios que tentam destruir a fé, que tentam desanimar, sejam todos repreendidos em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, venha frustrar, meu Deus, os planos, os desígnios de Satanás e de seus demônios, meu Deus. Os planos de Satanás, meu Deus, que foram feitos para tentar destruir essa família, sejam todos, meu Deus, frustrados, Pai. Os planos de morte, os planos, meu Deus, de doença, de enfermidade, de separação, os planos, meu Deus, de miséria, de desemprego, de dívidas,
sejam todos frustrados em nome de Jesus. Os planos de morte sejam todos frustrados, Satanás. Todos os teus planos ruins, malignos contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa parentela, sejam todos frustrados agora em nome de Jesus. O nosso Deus, que é poderoso e temível, faz isso. Em nome de Jesus, meu Deus, sejam frustrados. Meu Deus, destrói toda ameaça, destrói toda afronta, meu Deus. Se tem algum familiar, meu Deus, que está sendo ameaçado, destrói, meu Deus, essa ameaça. Se tem algum familiar, meu Deus, que está sendo afrontado, destrói, meu Deus, essa afronta, meu Deus. Destrói essa afronta. Se tem algum mal vindo, meu Deus, ao encontro de nossa família, seja repreendido e que retroceda em nome de Jesus. Retroceda agora, Satanás, com todos os teus planos malignos, em nome de Jesus. Seja destruído todos os teus planos, todas as tuas obras, toda a tua malignidade, e que esta família tenha um muro não físico, mas um muro de fogo espiritual, cercando, meu Deus, a nossa casa, cercando toda a nossa família, meu Deus, com a tua proteção, com o teu cuidado. Guarda a nossa casa, guarde a nossa família, guarda a família dessa pessoa que nos assiste, protege, guarda, livra de todo mal e faça com que essa pessoa se coloque em tua presença, meu Deus, para lutar, para defender a sua família, meu Deus, no poderoso nome de Jesus. Pois nós te agradecemos, Deus poderoso e temível, porque o Senhor está conosco e nada, meu Pai, nada fará com que a nossa obra, meu Deus, cesse, meu Pai. Nós vamos em frente, porque a vitória é nossa, no poderoso nome de Jesus. E você que crê que o inimigo já foi destruído, que o inimigo já foi repreendido, que o inimigo já foi afastado, que as obras dele já foram destruídas, os planos deles já foram destruídos, você aplauda ao Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos dá a vitória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Com esse Deus temível, com esse Deus Todo-Poderoso, nós temos a certeza que seguiremos em frente e será construída, protegida totalmente a nossa família, a nossa casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Creia nisso, porque quando o inimigo vê que alguém se levantou, foi o caso de Neemias, que estava aqui, souberam que eles começaram a edificar a casa dele, o lugar deles morar, meu amigo, o diabo já veio com toda a fúria. Assim que uma pessoa se levanta para defender sua família, pessoal, na igreja, o diabo pode se levantar, mas ele se levanta para quê? Para cair em nome de Jesus, tá? Não se deixe intimidar. Continue lutando pela tua casa, pela tua família, no poderoso nome de Jesus. Defender com unhas e dentes, com toda a sua fé, com toda a sua coragem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Eu vi essa mensagem hoje e eu fiquei maravilhado, né? Disse, o que você está fazendo? Estava lá preparando a palavra lá. E Deus nos deu essa mensagem para nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, nós já vamos. Já são 9 horas, são 9 horas em ponto. Está na hora de encerrarmos. Não deixe, pessoal, de estar na quinta-feira, tá? Na quinta-feira que vem. Essa terça-feira agora nós vamos abençoar ainda a água. Mas na terça-feira que vem nós vamos ter, pessoal, o que a gente falou que ia dar nesse ano agora depois da água? Era
Era a unção, né? Inclusive, domingo eu já ungi as pessoas, não é? Eu ungi as pessoas para entrar com unção dos ungidos, né? Os ungidos do Senhor, é ou não é? Os ungidos do Senhor, foi na palavra de domingo, foi uma bênção, né? Palavra de domingo, os ungidos do Senhor, foram ungidos todo mundo que estava aqui presente, em nome de Jesus, foram ungidos, tá? Então, na semana que vem, né? Hoje nós vamos abençoar a água, mas na semana que vem, eu falei que ia dar o pão, foi o pão? Não é? Na quinta-feira, né? Falei, né? Da família o pão, que representa, né? Representa Cristo, o pão da vida, né? Representa Cristo, o pão da vida. Representa Cristo, eu sou o pão da vida, não é? Então o pão representa Cristo, não é o corpo dele, né? Então na terça-feira nós vamos trazer o pão da vida, né? Um pedaço de pão representando a Cristo, amém, pessoal? Eu sou o pão da vida, né? Então na terça-feira que vem, não se esqueça, tá? Hoje nós vamos abençoar a água, né? E nós vamos também dar o cálice também, né? Porque isso aí é representando o sangue de Jesus, não é? A gente falou que é a água e o sangue, né? Era a água, o sangue e ele é o pão, ele é o corpo que estava ali na cruz, né? Eram os três. A água purifica, né? A água lava, o sangue purifica e redime, e o corpo é o nosso alimento, que é alimento que representa a palavra. Ele é a palavra, né? O corpo dele é a palavra também. O pão que alimenta é a palavra dele também. Então esses três itens nós vamos estar nessas três terça-feiras que vão vir em seguida, amém? Nós vamos dar o cálice, né? O cálice, né? O pão, né? O pão, o cálice, que já tem a água, né? O pão, o cálice, e o que mais falei? A água a gente já deu, né? A água, né? A água já deu. A gente vai dar o pão, a gente vai ficar dando pão nas terça-feiras, né? E depois do pão, a gente fizer às sete terça-feira do pão, a gente vai dar 7 terça-feira com o cálice, amém, pessoal? Representando o sangue de Cristo, né? Glória a Deus, que saiu do lado dele, aquele sangue purifica, amém? Nós vamos fazer isso em nome de Jesus, para abençoar o que? A nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que está em casa, deu boa noite. Espero que você se levante na presença do Senhor. Ele te fortalecerá para você ser um guerreiro para lutar pela tua família, ainda que ninguém queira, ainda que você seja o mais simples, o mais humilde, o menor de todos. Confia em Deus, confia que Deus é todo poderoso, vai te fortalecer e vai fazer de você um guerreiro na mão dele, para que ele possa te usar para você lutar, para edificar a tua casa, no poderoso nome de Jesus, tá bom? Lembra-se que Davi era pequenininho, era um rapaz, e Deus escolheu ele para defender não só a família dele, mas toda uma nação, tá? E é assim que Deus tem nos escolhido para defender não só a nossa casa, mas a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente e toda a terra, toda a humanidade. Deus tem nos escolhido para clamar por essa gente em nome de Jesus, amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus.